Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Começamos a quarta-feira da Semana Santa, né? A quarta-feira, um dia que começou, né? Jesus se preparando para morrer por nós. Peçamos aí a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós nesta manhã. Espírito Santo, estamos seguros de que, a partir do momento em que proclamarmos esta passagem bíblica, Teu Espírito Santo já estarás nos ensinando coisas novas, que jamais imaginamos. Dai-nos ouvido de discípulo, olhos de profetas e coração de mártires, para podermos penetrar nesse mistério fascinante da morte de Jesus, para ao final declarar que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Animados por Ti, vamos proclamar a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. E eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. E o Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu os dizes. Estas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Em teus atos esconde-me, em teu altar. Pois aí eu sou feliz. Eu só sou feliz quando estou no altar do Senhor. Meu maior prazer está no teu altar, Senhor. Te adorar, Senhor. Assim como a Virgem Santíssima te amou no esconde. Eu quero também te amar. Eu também quero te amar, Senhor. É no teu altar, Senhor, que eu sou feliz. É o teu altar, o meu melhor esconderijo, Senhor. Distante das multidões, em solidão, este é o meu maior prazer, te adorar. É no teu altar. Amados irmãos e irmãs, quanta dor no coração de Jesus olhar para Judas e saber que seu filho ia se perder. Eu imagino que quando Judas chegou perto de Jesus para pedir para ser seu discípulo, tenho certeza que Jesus chorou. Ao saber que ele ia lhe trair, ao saber que ele ia se perder. Jesus disse: ai daquele que traiu o Filho do Homem, será melhor que nunca tivesse nascido. Amados irmãos e irmãs, vamos refletir sobre esta pequena frase. Ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Amados irmãos e irmãs, e quantas vezes nós o traímos? Quantas as vezes nós trocamos o Senhor Jesus pelos prazeres da carne,
Quantas às vezes nós não olhamos para a cruz de Cristo e não vemos o tamanho do sofrimento que o Filho de Deus teve que passar para nos salvar. Trocamos a Santa Missa por por festas, por bebedeiras. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, até na Sexta-feira Santa, nós nos empanturramos de comida, ao invés de fazer um jejum penitente e relembrar o sofrimento do que o nosso Deus passou por nós. A Sexta-feira Santa seria um dia que somos verdadeiramente servo de Deus, fazer um jejum mais potente, a pão e água. Claro que quem toma remédio tem que escolher um jejum mais que haja de acordo com a sua doença. Buscar Deus, buscar contemplar o seu sofrimento, se arrepender dos nossos pecados e buscar o Senhor enquanto há tempo. Amados irmãos e irmãs, diz a palavra que Judas ficou com remorso e se matou, e assim se perdeu, se tornou filho da perdição. Nós temos, amados irmãos e irmãs, de nos arrepender dos nossos pecados e não ficar com remorso, porque o remorso não traz arrependimento. Mas se eu me arrepender, se eu chorar os meus pecados, eu vou me arrepender. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu, ele foi até os pés da Santíssima Virgem Maria e chorou. Mãe, eu traí teu filho, eu não sou digno. Tenho certeza que a Santíssima Virgem Maria o abraçou e disse: filho, tu és digno. Já Judas, através do remorso de ter traído o Filho de Deus, quantas curas Jesus fez, quantos milagres aos olhos de Judas, e Judas não se converteu. E quantas vezes, amados irmãos, nós hoje também vemos os milagres, vemos as curas que Jesus faz através da nossa vida, e nós o traímos, nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Nós possamos, amados irmãos, refletir sobre os nossos pecados nesta semana, que nós possamos chorar os nossos pecados e, assim como Pedro, ganhar a salvação. Que Jesus Cristo nos livre de sermos como Judas, de vendê-lo, de traí-lo, de buscar as coisas do mundo e esquecer do bem maior, esquecer do amor maior, esquecer daquele Jesus que veio ao mundo, fez milagres, fez curas, fez prodígios, e nós não acreditamos nestas curas, nesses milagres e nesses prodígios. Quando nós não acreditamos, quando nós não buscamos a Deus, nós nos tornamos como Judas, filhos da perdição. Que nós possamos ver, amados irmãos, que todos os sofrimentos do tempo presente não se compara à alegria da ressurreição. Que todos aqueles que vivem a sua vida buscando ao Senhor, vivem na esperança da ressurreição. Que nesta Semana Santa, que nós católicos chamamos da Semana Maior, seja uma semana de arrependimento, que nós possamos buscar mais ao nosso Deus, que nós possamos, amados irmãos e irmãs, aprender a perdoar, assim como Jesus perdoou o alto da cruz. Pai, perdoados porque eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas estão como Judas, querendo viver somente esta vida, e não importam de como, se estão fazendo certo ou errado. Que nós possamos viver o arrependimento de Pedro. Por causa disso, Pedro entregou a chave do céu e da terra a ele. Jesus entregou a chave do céu e da terra a Pedro.
e deu poder a todos os discípulos de nos perdoar. Nós devemos pedir perdão, podemos procurar os sacerdotes e pedir perdão pelos nossos pecados, porque os sacerdotes são tão pecadores quanto nós, e eles vão ver o sofrimento que nós passamos para nos livrar daquele pecado. Eles vão nos aconselhar de forma em santidade, assim como Jesus nos aconselharia a vivermos uma vida em retidão, uma vida em santidade. Quantas vezes, amados irmãos, a gente vai para a fila da comunhão em pecado de morte, em pecado mortal, na desobediência dos mandamentos, e não buscamos o Senhor de verdade. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos arrepender dos nossos pecados. Que Jesus nos mostre quando nós estivermos no pecado mortal, para que nós possamos nos confessar, nos arrepender e chorar os nossos pecados. E nos lembrar sempre que essa vida é rápida, passageira, que Deus nos presenteou para buscá-lo, Senhor, para viver em santidade. Que Jesus me livre de comungá-lo em pecado mortal. Obrigada, Senhor Jesus, por tamanho amor, obrigada por tanta misericórdia. Eu te louvo e te bendigo por existir na minha vida e por mostrar o tamanho dos meus pecados. Que Deus abençoe cada um e cada um. Cheirinho de Maria, paz e bem para todos. Uma feliz